cerejinhos e cerejinhas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Larissa e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bila. No vídeo de hoje, eu vim pra falar sobre a série que eu amo. Gente, é a minha série preferida, Pretty Little Liars. Ou é mais ou menos isso, o importante é que vocês entenderam. Se você não sabe do que eu estou falando, eu super indico esta série. Se você assiste a série, mas ainda não terminou, eu te aviso que vai ter spoiler. Então, deixa aqui nos comentários a sua sugestão de vídeo, se você quer que eu fale sobre outro assunto da série. Deixa aí o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo e se inscreve aqui no canal. Assiste lá e depois você volta aqui, hein? Uma coisa que me faz querer falar da Bethany é o fato do rosto dela não ser mostrado na série. Por que não mostrar o rosto de uma personagem na série? Todas as vezes que mostram ela, né, mostra ela na recordação na infância, e quando mostra ela adulta, mostra sempre com cabelo no rosto, não dá pra ver como é ela atualmente. Então isso me faz acreditar na teoria de que ela seja, assim, uma gêmea. Pra começar, eu vou falar primeiro, eu vou voltar àquela noite em que, segundo a Charlotte, né, estava Charlotte e Bethany lá no terraço do Hadley e a senhora Cavanaugh, que é a mãe do Toby, apareceu. E aí a Bethany teria empurrado ela e matado. Então, assim, sobre aquela noite, eu preciso abordar ela aqui no tema, por quê? Porque nem tudo que a Charlotte disse a gente pode acreditar. Porque afinal é a história que ela contou. A gente não sabe se é realmente verdade. Então, naquela noite, o que poderia ter acontecido? Na verdade, quem empurrou a senhora Cavanaugh teria sido a Charlotte. E ela tentou colocar a culpa na Bethany, porém ela não conseguiu e teve que arcar com as próprias consequências. Mas aí na história dela ela fala que foi a Bethany e ela arcou porque a Bethany a culpou, né? Mas aí não teria sido bem assim. Mas naquela história que ela foi contar pras meninas, ela disse que foi a Bethany, porque era muito mais fácil ela colocar a culpa na Bethany, que já teria sido dada como morta, já estaria aí morta, e não tinha como se defender. Então, pra ficar por isso mesmo. Tem um desenho da Bethany que tem uma mulher caindo. Seria a senhora Cavanaugh caindo, né, porque a Bethany presenciou aquilo. Ou então, talvez teve uma confusão, um desentendimento, talvez ela tenha caído, talvez, né, foi uma coisa meio que sem querer. E aí a Bethany tenha se sentido culpada, ou a Bethany tenha ficado muito triste pelo ocorrido porque ela gostava da senhora Cavanaugh, e ela se desenhou caindo no lugar dela, porque ela tava lá naquele Hadley esquecida, largada, abandonada, era um segredo, e a senhora Cavanaugh talvez fosse uma pessoa boa, né? Ela tinha família, filhos, então ela teria preferido cair no lugar dela. A Bethany teria matado a Charlotte. Por quê? Porque a Charlotte tentou colocar a culpa nela e tal, e aí ela tinha esse ressentimento. Talvez ela e a Charlotte não fossem amigas, né? Talvez tenha acontecido outras coisas aí que a gente não sabe. E ela tinha esse ressentimento dela, e aí ela jogou a Charlotte da igreja, né, e empurrou ela, assim como a Charlotte tinha feito com a senhora Cavanaugh. A Bethany também teria matado a Sarah Harper. Sim. Por quê? Porque talvez a Sarah tenha descoberto alguma coisa aí a respeito dela. E talvez aí a Sarah sabia demais, então ela precisava ser eliminada. E aí isso vai fazer um sentido aqui com a teoria das gêmeas, por quê? Porque quando a Sarah abre a porta, no dia que ela morreu, ela fica muito surpresa. Seria porque a Bethany é a irmã gêmea da Spencer. Então ela olhou e por um minuto ela achou que era Spencer. E aí minutos depois a Bethany acabou matando ela. A Bethany também teria matado a Jessica de Lawrence. Sim, gente, eu estou dando respostas para algumas perguntas que a gente se faz. Ela teria matado a Jéssica, porque a Jéssica tinha sua queridinha, que era a Charlotte. Ela via a Jéssica como uma mentirosa,
né, como um monstro, como a gente pode observar nos desenhos dela. Ela não tinha bons sentimentos pela Jéssica, né? Talvez ela também soubesse de coisas aí a respeito da Jéssica que a gente não sabe, se bem que o que a gente sabe sobre a Jéssica também não são coisas boas, né? Tem uma cena em que mostra o covil de A e tem umas fotos da Alison. E nessas fotos, os olhos da Alison estão recortados. Quando eu olhei esse desenho da Jéssica com os olhos recortados, lembrei dessa cena. E aí fiquei pensando, será que não foi a mesma pessoa? Bethany, né? De recortar os olhos, ou pelo menos de ter desenhado a Jéssica como uma máscara, como falsa e tal. Então, talvez também tenha uma relação nesse aspecto. Aí, nessa questão de máscara, tem a Viúva Negra. Eu acredito sim que a Sarah foi a Viúva Negra quando a Charlotte precisou. Por exemplo, no velório do Wilden, né? Porque ela queria ter certeza que o Wilden estava morto e enterrado. Mas das outras vezes, pode ter sido a Bethany. E ela usou uma máscara, que a gente sabe que em PLL tem muitas e é uma melhor que a outra, né? Então ela usaria uma máscara e por cima um véu. Ela já estaria na série e a gente não sabia porque ela estava como Viúva Negra. Eu li uma vez na internet, há um tempo atrás, eu não me recordo aonde, falando que a Marlene disse que a gente ia ver a Viúva Negra sem a fantasia na 4ª temporada. E eu estava vendo isso porque eu fiquei muito intrigada com uma cena da 4ª temporada que elas estão naquele lugar que tinha cobras e elas tinham um plano aí pra pegar e uma menina loira apareceu. Eu sempre me perguntei quem era aquela menina loira, porque aquela menina loira tava muito estranha. E ela seria então a Bethany. Também tem evidências em outras cenas, como no episódio 5 da 5ª temporada, se eu não me engano, é a primeira vez que citam o nome da Bethany, né? Que é quando vem aquele pronunciamento falando que aquele corpo não era da Alison e era da Bethany. E aí, todas as Liars estão com seus namorados reunidas, se eu não me engano, na casa da Emily, quando de repente a casa do Toby foi explodida. E essa seria uma pista sobre a Bethany, porque aí bem na hora que aparece a primeira vez o nome da Bethany, acontece também um atentado, acontece também mensagens, e seria a Bethany pra dizer, olha, estou aqui. E aí também tem a cena do covil de A, que ela tá se mudando, se eu não me engano é no mesmo episódio, que ela tá se mudando pra um lugar novo, com um covil novo. E aí tem uma casinha de bonecas e o véu está lá, que aí faz sentido aí com o que eu falei anteriormente. Uma dica também está no primeiro episódio da 7ª temporada. Na verdade, 2 dicas nesse episódio. Por quê? Quando no primeiro episódio tem lá a falsa Hannah, tal, a boneca, BBB, o Caleb recebe uma mensagem no celular dele. O celular dele está marcando 4:01 da manhã. Isso nos leva ao episódio da 4ª temporada, episódio 1. E o tema desse episódio é A is for Alive, ou mais ou menos isso, que quer dizer A está vivo. Também, outra dica nesse episódio é a cena em que a Mary Drake vai até a casa da Spencer. Primeiro que ela chega lá, né, e a Spencer oferece um chá. E aí ela diz que não dispensa um café, assim como a Spencer. E aí depois tem uma cena que ela tá lá e tem uma foto, um quadro da Spencer com a Melissa. E ela começa a falar que as duas são muito semelhantes. Eu não acho que Spencer e Melissa são assim semelhantes, né? A ponto de parecer gêmeas e tal. Então seria mais uma dica pra dizer que Spencer seria a filha dela e que Spencer teria uma irmã gêmea. Na 7ª temporada também, só que agora no episódio 8, Arya e Spencer visitam o doutor, não sei falar o nome dele, mas esse doutor aí da imagem, e elas vão até ele e ele diz que Mary Drake deu à luz a 2 bebês. Na 4ª temporada, o Toby e a Spencer têm a oportunidade de fechar o Hadley. E aí eles ficam super felizes e tal, que a Spencer consegue as coisas, pá. E o pai da Spencer, ele nem fica orgulhoso da filha, que nem é advogada, e conseguiu um feito tão grande, tão significativo.
ele fica assustado, preocupado. E ele convence o Toby a não fazer isso, a não fechar o Hadley. E isso seria porque se eles fechassem o Hadley, se eles investigassem o Hadley, muita história viria à tona, como essa da Bethany, que estava lá e que seria a irmã da Spencer, da Mary Drake, que até então a gente não sabia. Na quinta temporada, no episódio 8, eu não lembro quais das Liars, elas vão num lugar lá que tem cavalos, esqueci o nome. E aí tem um rapaz fala que uma mulher levava a Bethany até lá e que essa mulher pedia pra Bethany chamar ela de Tia Jess. Esta mulher seria a Jessica de Lawrence e ela pediria pra Bethany a chamar de Tia Jess porque, na verdade, a Bethany é a sua sobrinha. Na carta da Bethany, a Bethany fala que a cor preferida dela é amarelo. Ao final da carta, ela assina com XO, que significa beijos e abraços. Quando um fã pergunta para Marlene da possibilidade da Bethany ser gêmea na série, ela responde e assina com XO, beijos e abraços, assim como a Bethany na carta dela, então talvez seria também uma pista. E também a respeito da cor amarela, na quinta temporada tem uma lembrança onde a Alison era pequena ainda e era Natal, e a Alison encontra 2 presentes, que são 2 vestidos amarelos, dentro do piano. E aí a Jéssica fala que aqueles vestidos seriam pra ela, seriam presentes dela. Só que se fossem pra ela de verdade, eles estariam na árvore de Natal, embrulhado lá embaixo como todos os outros presentes. E por que 2 vestidos amarelos, né? Na verdade, aqueles vestidos seriam pro Charles, né, que ainda era Charles, e pra Bethany. Por isso eles estariam escondidos dentro do piano. Assim como a Alison foi salva, a Bethany também foi. Olhem essa comparação de cena. Quando as cenas são mostradas na série, sei lá, um exemplo, uma lá na segunda temporada, outra lá na quinta temporada, a gente não percebe pequenos detalhes, parece que é a mesma cena do mesmo jeitinho e tal. Mas quando a gente compara as cenas lado a lado, a gente percebe que tem coisas diferentes. Mas Larissa, você colocou lá na capa do vídeo que você ia explicar o significado da sigla AD. Cadê? Pois bem, digo a vocês que o significado da sigla AD é After Death, ou é mais ou menos isso, que significa depois da morte. Bethany, ela consegue fazer qualquer coisa sem levantar nenhuma suspeita, porque afinal quem vai suspeitar de uma pessoa que tá morta? Então ela faz tudo com muita facilidade, ela tem fácil acesso, ela conhece muito bem o Hadley, então ela seria AD. Tá, Larissa, mas você falou, e onde é que entra o Ren nessa história? Explico a vocês. A Charlotte e a Bethany trabalhariam ao mesmo tempo, porém separadamente. Afinal, a Charlotte achava que a Bethany tinha morrido. E aí o Ren seria ajudante da Charlotte, não só a Sarah, mas ele também ajudava. E aí ele sabia de todas as informações, quais eram os próximos passos e tudo mais. E a lealdade dele estava com a Bethany. Então ele ia até a Bethany e passava todas as informações para ela. Por isso ela é AD e ela sabe de tudo. Ela tem um jogo muito mais elaborado, porque ela sempre estava aí por trás de tudo. Gente, é muita coisa, é muita informação. Eu fiz o resumo do resumo pra colocar aqui nesse vídeo, pra que ele não ficasse tão grande. São muitas evidências, muitas coisas a serem ditas. Eu espero que vocês tenham gostado da teoria, que tenha feito algum sentido, que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa aí o seu joinha pra me ajudar. Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem acrescentar alguma coisa, se vocês querem que eu faça mais outra teoria sobre isso, para me explicar outros fatos, trazer mais informações. Se inscreva aí no canal e venha fazer parte da nossa família. Um grande beijo e até o próximo vídeo.